do Senhor? Amém. Glória a Deus. Queridos, você pega aqui tempo, abra sua Bíblia, livro de Números. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores desta igreja, pastor Juraci, pastor Pedro, as irmãs do ciclo de oração. Hoje é o culto do ciclo de oração, é um prazer estar aqui com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do cantor Renato Albuquerque, que me acompanha. Ele está com CDs aí, irmão. Ele é meio tímido, mas não veio para vender CD não. Mas os irmãos que quiserem investir no Ministério do Menino, pode investir. Congrega comigo lá, é crente fiel a Deus, e Deus tem abençoado. Glória a Deus. Números, capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo de número 21. Vamos ler o versículo de número 22 e o versículo de número 23 apenas. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Então eu já posso ler. Sinal de que a escola bíblica está 100%. Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor: assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom, e estava ali a irmã Sessaí, Telmai, filhos de Anak. Guarde essa palavra. E Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um cacho ou um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Aleluia. Somente esses versículos vocês podem glorificar o nome do Senhor. É ciclo de oração hoje, né, pastor? Glória a Jesus. Amém. Eu quero estar pregando sobre o seguinte tema: providência de Deus dentro do vale. Providência de Deus dentro do vale. As irmãs, prestem bastante atenção. Providência de Deus dentro do vale, pastor Juraci. Nós aceitamos a Jesus. E o interessante é que quando aceitamos a Jesus, alguns de nós aceitamos a esse Jesus e consideramos esse Jesus um Jesus distante, pastor Juraci. E Jesus está tão pertinho de nós, e às vezes nós colocamos Jesus tão longe. Nós pegamos Jesus e deixamos ele lá no céu. Ou às vezes fazemos como outros, pegamos Jesus, colocamos ele na parede, deixamos ele pregado lá. E Jesus está tão perto de nós. E para ministrar sobre esse tema, eu observo a salvação de um povo que, primeiro, não merecia ser salvo. Segundo, não merecia ser liberto. Nós não merecíamos, e não merecemos a graça que hoje nós temos. Somos pecadores, somos falhos. Mas Deus, quando Ele cria o ser humano lá em Gênesis, Ele cria o ser humano com propósitos. E eu posso observar que Deus nunca criou o ser humano com o propósito de mandar ele para o inferno. Primeiro que o inferno foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos caídos, pastor Juraci. E tem muita gente indo para lá de intrometido.
creme para eles, né? E nós observamos que Deus cria o ser humano com as suas próprias mãos. Pensam como é interessante nós sabemos que somos criados por Deus. E observando a palavra de Deus, eu vejo que o ser humano, desde o princípio, parece que ele observa a sua vida não tão valorosa. E nós somos assim. E a nossa tendência às vezes é cair. A nossa tendência às vezes é errar. A nossa tendência é esquecer de Deus. E o povo que foi escolhido por Deus, um dia se esqueceu dele. A palavra de Deus nos diz que esse povo um dia estava cativo e era escravo no Egito. Deus nunca, Ele não gosta que nós sejamos escravos do Egito. Não é plano de Deus que nós fiquemos escravos daquilo que nos traz um sofrimento. Deus não te criou para ser escravo do Egito, e não é plano dele para a sua vida isso. E nós observamos que Deus, um dia vendo um povo, uma criação, um povo que Ele mesmo chamou para perto, Ele mesmo criou para ser filhos cordeiros, amados, separados e santificados. E nós observamos no livro de Êxodo que esse povo, eles estavam ali escravos no Egito. Deus, olhando de lá, resolve tirar esse povo do Egito, porque Deus não queria que a nação, que o povo, que é um dia criado por Ele, morresse ali. E não é diferente da sua vida e da minha vida. Deus não te criou, Ele não me criou para morrer no Egito, escravo, fazendo tijolo, não, comendo pepino e comendo cebola, não. Deus, Ele nos criou para ser conquistadores, mas tem muita gente que está querendo viver amassando tijolo no Egito, comendo pepino e comendo cebola. Mas eu tenho uma notícia para você: Deus te chamou para ser conquistador. Aleluia. Sabe, então você está vivendo ainda em uma terra de escravidão. Deus está te chamando, Ele vai tirar você daí. Só porque eu observo uma coisa: quando Deus tira o ser humano do Egito, quando Deus tira o ser humano da escravidão, quando Deus tira o ser humano lá do mundo, pastor Juraci, Deus, Ele traz o ser humano para um lugar que as pessoas às vezes não conseguem e não querem ir, não entendem o plano de Deus, não entendem a mão de Deus. E a Bíblia nos revela que é quando Deus, Ele salva o ser humano, Ele faz uma coisa tão grande para o ser humano, e o ser humano às vezes fica cego, ele fica mudo, ele se esquece disso. Nós observamos quando Deus foi tirar aquele povo ali do Egito, Deus fez o primeiro milagre ali, pastor Juraci, que foi abrir um mar que o ser humano não podia abrir. E eu tenho uma notícia para você: a primeira barreira que te impedia de estar aqui hoje já foi quebrada, e Deus te trouxe aqui para falar com você. Aleluia. Deus já quebrou essa barreira, Ele já abriu esse mar, Ele já te trouxe até aqui. Então, porque nós estamos às vezes aflitos, desesperados, queremos colocar Deus contra a parede, queremos acusar Deus, virar para Deus e dizer: Deus, o Senhor me tirou lá do Egito para me deixar morrer aqui. Eu não vejo providência, eu não vejo luz, eu não vejo saída. Eu quero te lembrar que Deus já abriu um mar para você passar, e hoje você está aqui. Já é motivo para mim e para você glorificar a este Deus. Depois que esse Deus nos arranca com a mão tão forte, tão grande do Egito, depois que Ele abre esse mar, depois que Ele nos arranca de lá, nós entramos em um lugar que às vezes pensamos que será o nosso lugar de morte. A Bíblia nos diz que Deus arranca o povo dali, daquele lugar, do lugar de escravidão, e coloca o povo para caminhar no deserto. Eu quero te dar uma notícia: o deserto não é para que você morra nele. Você e eu, nós temos duas opções. A primeira opção é passar pelo deserto
segunda opção é morrer no deserto murmurando. E a Bíblia diz que Deus coloca o povo para caminhar no deserto. Eu não sei, Deus te tirou lá do mundo, Ele te salvou, te colocou até aqui. Quem sabe você está caminhando no deserto, a areia está quente, e de noite é 0 graus, você está com frio. Eu tenho uma notícia para você: esse sol não vai te matar. Sabe por quê? Porque quando você menos esperar, esse Deus vai mandar uma nuvem para não deixar você morrer neste deserto. Aleluia! É providência de Deus. Deus não te tirou do mundo para morrer no deserto. Deus não te arrancou de lá para morrer neste deserto. Ele ainda tem algo com você aqui nesta noite, e você tem que esperar para ver o resultado. A Bíblia diz que o povo começa a caminhar ali naquele deserto. Eu não posso chegar aqui e dizer: pastor, caminhar no deserto não é fácil. Eu concordo, porque eu também caminho. Eu concordo, porque eu também passo. Eu concordo, porque às vezes eu estou num deserto tão grande que às vezes bate até aquela dúvida: será que Deus está comigo? Aí o Espírito Santo pega a gente e fala assim: olha para o céu. Aí o Espírito Santo pega a gente e fala assim: dá uma olhadinha para o céu. Para de olhar para baixo, levanta essa cabeça e olha para o céu. E quando eu olho para o céu, eu vejo uma nuvem que cobre. Eu vejo uma nuvem que vai chegando assim, devagarinho, e vai cobrindo aquele sol que às vezes está me namuriando, me desesperando, me fazendo chorar. E Deus está dizendo para mim, para você: fica tranquila, fica tranquilo, pois que este deserto não é para a tua morte, e sim para a tua preparação. Aleluia! Você ainda vai conquistar. Nós observamos que Deus, Ele coloca providências dentro do nosso deserto. Eu não posso chegar aqui e pregar para Jesus te salva, beleza? E quando você vier para a igreja, passar a primeira luta para abrir este mar e tu entrar na casa do Senhor, quando tu pisar no deserto, tu vai falar assim: meu pastor me enganou. Eu achei que ser crente, eu achei que ser crente era tudo beleza, era só manto, retetê. Não, eu achei que era assim. Mas eu tenho uma notícia para você: depois que esse mar se abre, que você entra, você cai direto no deserto. Mas sabe o que o deserto faz comigo, com você? Ele nos dá experiência com Deus. Porque se Deus pega o povo, pastor, e coloca o povo direto na terra, sem passar no deserto, eles não iriam provar a providência de Deus. Então Deus está te preparando para coisas maiores. E eu e você, nós temos opções. Deus não obriga ninguém a nada. Deus nos dá um livre-arbítrio. Você pega ou você não pega, ou você quer ou você não quer, ou você conquista ou não conquista, ou você murmura ou você alcança a terra. A opção é sua. Deus colocou o povo, começa a caminhar o povo, e caminha. Quando o sol vem, Deus fala assim: eu não aguento esse povo, eu amo demais esse povo. Sabe por que você não pode dizer? Porque se você desistir agora, Deus vai ficar frustrado com você. Sabe por que você não pode parar agora? Porque senão Deus vai se decepcionar. Sabe por que você não pode parar agora? Porque Deus vai dizer assim: eu estou para colocar providência na vida dele e na vida dela. Mas se ela voltar, se ele parar, não vai ter como eu fazer. Então eu tenho uma notícia para você: continue caminhando nesse deserto, porque a providência de Deus está chegando para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. Deus, Ele está te vendo nesse deserto. Aleluia! É o Deus que você serve. É o Deus que te tirou da droga, da cachaça, da maconha. É o Deus que te arrancou de lá. É o Deus que tirou você daquele sol que você ficava preparando tijolo da construicidade, ficava comendo pipi, comendo cebola, você ficava sofrendo. Deus te arrancou de lá. Pastor, mas ele me arrancou de lá e me colocou no deserto. Parece que as coisas estão mais ruins agora. Não, pastor José, a gente fala desse jeito. Mas quando eu não era crente, eu não passava por isso. Quando eu não era crente, o demônio não ia lá na minha casa. Às vezes eu falo isso. Mas sabe o que eu observo? Quando o demônio às vezes vem nos afrontar, é porque nós estamos trilhando um caminho que Deus quer nos dar. Sabe quais as maiores experiências que qualquer um desses pastores
aqui tem com o reino de Deus é quando você ajoelha para orar. E quando você está no canto da cama, ajoelhado, orando, aí você sente só aquele rupiado nas costas. Aí você sabe que o diabo está atrás de você. Quem já passou por isso? É ou não é, pessoal? Aí você está orando, né? Você está piorando, você começa a rupiar. Aí você já sabe que o capeta está atrás de você falando assim, ó, olha mesmo, o negócio aqui, eu vou acabar com a sua raça. E Deus está dizendo assim, mas eu estou vendo você aí nesse deserto. Não desiste agora, porque Ele não vai tocar em você. O que eu tenho para a tua vida é grande. E no momento certo eu coloco a providência e acabo com esse demônio que está tentando destruir a tua vida. É assim que Deus trabalha e pronto. E nós temos opções. Deus pega o povo, liberta o povo, pegou você, colocou você aqui, me colocou aqui. Para quê, pastor? Para morrer aqui de qualquer maneira, inferno e a família sofrendo? Não! É só um deserto. A providência de Deus vai chegar. Aleluia. Aleluia, graças. Aleluia. Ah, meu Jesus. E nós observamos que o povo começou a caminhar. Só porque quando o povo começa a caminhar, e é muita gente, mais de 1 milhão de pessoas, é muita gente mesmo caminhando no deserto. A Bíblia diz que Deus coloca no coração de Moisés para que separe 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra que Deus já tinha prometido. Escuta isso aqui. Deus já tinha prometido, geral. Quem tem promessa aqui? Levanta a mão assim. Beleza, você falou que você tem, né? Escuta essa. Escuta essa, pastor. Deus pegou, mandou, separa 12, um de cada tribo, e envia esse povo para espiar a terra. Deus já prometeu, não prometeu? Só porque existem duas classes de crentes hoje. Vai apertar. Existem duas classes de crentes. A primeira classe é aquela que não desiste nunca. E por ele ser assim, Deus manda providência. A segunda classe é a classe dos murmuradores. A Bíblia diz que ele enviou 12. E desses 12, eu posso dividir em duas classes. A primeira classe é chamada classe minoria. Os pequenos. Os que não têm recurso. Os que não têm força, não têm dinheiro, não têm nada, não vale nada. E a classe daqueles que parecem ser a maioria, mas são covardes, são hipócritas, são fariseus, criticadores e murmuradores. Eu não sei em qual classe você está aqui hoje. Eu não sei em qual classe você se encontra. E a Bíblia diz que Moisés separa esses 12 homens e coloca esses homens para espiar a terra. Quando eles chegam ali para espiar, quando eles vão espiar aquele lugar que já tinha sido prometido, essa terra aqui eu quero colocar símbolos nessa terra de hoje. Nós sabemos que primeiro ela simboliza a Canaã celestial, que é o céu. Mas eu quero colocar essa terra hoje aqui como seu ministério. Eu quero colocar essa terra aqui hoje como a sua família. Eu quero colocar essa terra como o seu casamento. Eu quero colocar essa terra como a sua empresa. Eu quero colocar essa terra como a sua faculdade. Eu quero colocar essa terra como a sua casa. Essa terra vai simbolizar tudo isso. E a Bíblia diz que chegando ali naquele lugar, as duas classes estavam reunidas. E nós observamos que o texto que lemos diz assim: e assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim. O 23 diz assim: depois vieram até o vale de Escol. Sabe quando Deus nos tirou de lá? Do mundo, um ponto. Nos colocou no deserto, mandou a nuvem, nos deu recurso, nos deu vitória. Segundo, você não morreu. Terceiro, ainda tem o vale. Mas quando chegamos no vale, provamos as maiores experiências que Deus tem para mim e para você. Só que existe uma condição, é as duas classes.
Existe a classe daqueles que vão para o vale e provam a providência de Deus. E existe a classe daqueles que falam assim: eu não vou, não vai dar certo, eu vou voltar, vou desviar, vou sair. Não vai funcionar. A classe dos que dizem que não funciona, eles eram 10. A classe dos que disseram que funcionavam eram 2. Então nós observamos que a maioria deu para trás. Não vou, né? Não vai dar certo. Não vai funcionar. Eu não acredito. Não consigo, não posso, não vai, não dá, não tem. E Deus está dizendo assim: eu já falei que vai dar certo. Mas eu já falei que você vai concordar. Já falei. Deus já prometeu, meu filho. Deus já prometeu, minha filha. Ou tu passa para a classe dos conquistadores, ou tu volta para o Egito. Só que o negócio interessante no texto. Me anda, estou que anda. Sabe, desse jeito eu escuto. A classe dos menores, ou a minoria, como às vezes nos chamam, fulano de tal. Olha o tamanhozinho dela. Olha o tamanhozinho dela. Não vai dar certo. Essa classe dos murmuradores, dos criticadores, daqueles que querem colocar no coração dos conquistadores a dificuldade. Sabe o que acontece com esses? Eles morrem. Carnalmente, pastor? Também. Espiritualmente, pastor? Também. Mas temos que escolher um lado. Ou nós vamos seguir e acreditar naquilo que Deus nos falou, ou nós iremos morrer no deserto e não iremos provar mais nada do que Deus prometeu. Ou eu e você acreditamos nesse Deus que prometeu, ou nós iremos morrer nesse deserto. E Deus já falou comigo e com você: pode ficar tranquilo, eu não te tirei lá do mundo para tu morrer nesse deserto. Fica mais tranquilo ainda. Sabe o vale que você está passando hoje? Eu vou providência dentro deste vale. Deus me dá mensagem. Eu estava passando as contas, quem não está passando as lutas aí, irmão? Aí Deus dá umas mensagens para a gente que pega a gente. Aí Deus falou comigo: eu sou Deus. Eu sou Deus do vale. Eu sou Deus do monte. E eu sou Deus do deserto. Aleluia. Se Deus falou isso comigo, então, se eu estou no monte, Ele está comigo. Se eu estou no deserto, Ele está também. Se eu estou no vale, Ele desce lá e me socorre. É o Deus que nós servimos. É o Deus que você serve. Aleluia. 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 E eles desceram ao vale. Só porque os murmuradores, os criticadores, que parecem a maioria, vão embora. Eles vão embora, pastor Juraci, fazer 2 coisas. A primeira coisa, fazer fofoca. A segunda coisa, desanimar o líder. Quer que eu seja sincero? Será mesmo que Deus está precisando de nós dessa forma? Será? Se eu estou nessa posição de voltar e causar fofoca, de voltar e desanimar o meu líder, Deus tem que me consertar nesta noite, porque eu quero conquistar. Você vai sair daqui diferente. Quando eu começar a conquistar, quando essa igreja começar a conquistar, tu vai conquistar junto com ela. Pastor, mas nos consideram minoria, nos consideram pequenininhos, sei que ele tem. Fica tranquilo, porque aquele que fez promessa, ele é fiel para mandar a providência. Tu não vai morrer nesse vale. Eu vou te provar que esse vale não te mata. E eu vou te provar na Bíblia, porque o que está na Bíblia eu prego e eu falo. Se a Bíblia dissesse
escuta essa. Se a Bíblia tivesse escrito aqui na Bíblia o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. O Jonas, né? Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu vou acreditar. Não é verdade? Aí Deus falou assim para o povo: eu vou dar para vocês esta terra. Eu vou dar para vocês isso. Eu vou entregar para vocês aquilo. Eu vou dar para vocês. Vou colocar na mão de vocês. Deus, e quando o deserto chegar, eu vou estar lá para mandar a providência. Mas Deus, depois do meu deserto ainda tem o vale. Mesmo que tenha este vale, Deus ainda tem providência dentro desse vale. Aleluia. Meu Deus. Escuta essa aqui. Eu vou parar com providência de Deus no seu vale. Qual classe? Eu vou parar por aqui, não vou falar da restante. Qual classe? Seja sincero com Deus. Não precisa contar com o pastor, não. Você não acreditava nos projetos, não. Deus sabe. Eu já sabia que eu ia estar pregando aqui. E que o Espírito Santo ia falar com você. Eu quero que você passe da classe dos murmuradores. Vem para a classe dos conquistadores. Sabe por quê? Porque os conquistadores não são acreditados. Os conquistadores são criticados. Bem-vindo à terra, ao grupo dos que vão conquistar. Mesmo sendo criticados, mesmo sendo humilhados, mesmo sendo tudo isso, mas eu tenho notícia boa para você. Sabe o que acontece com aqueles que são considerados a minoria? O próprio Deus levanta o recurso, a promessa vai se cumprir. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide. Eu não vou falar da uva, não vou falar da romã e não vou falar do figo. Da próxima vez eu falo. Eu vou falar só da videira, só da vide. Sabe que você está, onde é que você está assim, bem caído, bem cabisbaixo. Aí Deus está falando assim: eu sou a videira. Eu não vou te abandonar. Mesmo que você entre no vale mais profundo, eu estarei contigo. E tem mais. Eu mesmo vou estar lá no meio deste vale. E sabe o que eu vou fazer com você? Vou fazer você subir deste vale. Mas tu não vai subir de mãos vazias. Tu vai subir carregando o fruto. Alabraço. Tu vai subir carregando o fruto, porque você não desistiu daquilo que Deus te prometeu. Aleluia! Da próxima vez eu falo da uva, eu falo da romã e eu falo do azeite. Da uva, da romã, da oliveira. Da próxima vez eu falo. Tenta comigo. Quer ver? Falar esse negócio aqui. Ó, eu preciso falar da uva, não vai dar para falar hoje. Da romã e do figos. Mas vamos falar só um pouquinho da romã. Só um pouquinho. Dos figos, da romã. Vou falar só um pouquinho da romã. A romã aqui no texto, ela simboliza, pastor, a fertilidade. Gasto que é o errado. Sabe, a esteja dentro do vale, eu ainda vou fazer você dar fruto. Eu ainda vou fazer você dar fruto. Deus estava falando assim, ó. Dentro do vale tem a videira. Dentro do seu vale tem a romã. Deus está dizendo assim para você: eu vou fazer você subir deste vale. Escuta essa: gerando frutos. E aqueles que foram às vezes considerados a maioria,
Jesus libertou, mas curou mesmo, mas batizou. Jesus fez na vida, deu fruto. Por quê? Porque ele já tinha prometido. Agora, se você tiver dado um lápis, se você tiver dado uma queda de memória, eu vou te lembrar. Deus já prometeu. E dentro do seu deserto, Ele vai te dar providência. Isso não é verdade. Olha, eu vou chegar. Pega esse texto e começa a mastigar ele. Tem videira, tem uva, tem figueira, tem romano, meu vale, tem. Vamos orar. Vamos orar em pé, vamos orar. Quem está precisando de providência? Aleluia. Está precisando de providência, né, irmão? Glória a Deus. Deus vai te dar providência. Mas eu vou fazer uma autoanálise da minha vida agora, viu, pastor Jonas? Eu vou dizer da minha vida. Será em qual classe que eu estou? Porque a providência, ela vem para aqueles que, mesmo diante do trem estiver feio, o negócio estiver terrível, ele não desiste daquilo que Deus prometeu. Abiasto, Deus te trouxe aqui para te dizer que você não pode sair da presença dele. Ele está dizendo para você hoje: a providência vai vir dele na tua casa, no teu emprego, na tua empresa, no teu casamento, na tua família. Mas não volte atrás. Cambraço, e outras tu, não volte. A minha decabias, pastor, mas estão me criticando. E daí? Deus aqui te prometeu, continue caminhando. Pastor, eu preciso de providência. Caminhe, porque a providência vai vir dele. Continue caminhando, porque a providência vai vir dele. Continue andando, porque a providência vai vir dele. Feche os teus olhos, o Espírito Santo sabe aonde precisa de providência. Ele sabe que na tua casa, ele sabe que no teu casamento, ele sabe que na tua família, ele sabe que na tua empresa, ele sabe que na tua faculdade, ele sabe que tu precisa de uma providência. Ele está dizendo para você nesta noite: não volte atrás, passe pelo deserto, pode até entrar no vale, porque quando tiver as coisas mais apertadas, ele vai entrar lá e vai te dar recursos dentro deste vale. Pastor, eu vou morrer lá? Não, você vai subir, e vai subir com a abraço. Aí tu vai subir carregando aquilo que Deus te prometeu. Eu precisava falar um pouco da terra, eu precisava falar um pouco da uva, eu precisava falar um pouco da figueira, mas o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: não volte atrás, porque o deserto chegou. Não volte atrás, porque o vale chegou. Não desista agora. Deus está mandando você caminhar. Pastor, mas eu não tenho forças. Ele está te dando força hoje. Mas eu não tenho saúde, eu não tenho coragem. Ele está te dando coragem, está te dando saúde, e está dizendo para você: pode subir, porque o que eu tenho para você já está prometido, e tu vai conquistar. Feche os teus olhos, Deus. Aqui está a tua igreja, Pai. Aqui no Jardim Esperança. Tu sabe aqueles que vieram aqui desesperados, aqueles que vieram aqui buscando a palavra, aqueles que vieram aqui precisando de uma providência, aqueles que vieram aqui com a dúvida no coração. Meu Deus, tu és aquele que faz, que pode, que tem todas as coisas. Tu és aquele que nos tirou do Egito, tu és aquele que nos tirou do mundo, tu és aquele que nos tirou de lá e nos colocou para caminhar. E mesmo no deserto nós sabemos que a tua providência vai chegar para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso casamento, para a empresa, para a família, para os filhos. A providência de Deus, ela vai chegar. Esse deserto tu não morre nele. Cheguei com tu.
avance, conquiste. Ele está contigo. Meu Deus, esta palavra. Eu oro pela tua igreja, Jesus. E te agradeço por esse povo, meu Senhor.